Meu trabalho foi orientado pela professora doutora Yara Aparecida Couto, e o tema é sobre ginástica para todos como conteúdo da educação física escolar, a proposta didática para o ensino fundamental dos anos iniciais. Bom, então, para a gente começar o nosso trabalho, esse tema eu escolhi para poder estar fazendo porque eu tinha uma visão muito esportiva, né, esportivista da ginástica, e quando eu comecei a lecionar, né, na rede pública, onde eu leciono atualmente, eu tive muita dificuldade em como desenvolver esse conteúdo da ginástica dentro da escola, né, porque eu tinha esse pensamento do esporte, e aí então eu acabava por escolher contemplar apenas uma modalidade de ginástica ou outra, e desenvolvendo de uma forma bem técnica mesmo. Então, comecei a procurar nas literaturas, e aí, então, justamente comecei o mestrado, e isso deu um impulso aí para que eu pudesse, então, estar aprofundando o estudo nessa temática. A ginástica geral, então, ginástica para todos, está definida assim como ginástica geral ou ginástica para todos, porque o nome oficial é ginástica para todos. Ele mudou desde 2007 pela Federação Internacional de Ginástica, mas existem alguns trabalhos ainda, alguns textos, principalmente os textos que eu fiz uma pesquisa, que eu estudei, que trazem ainda o tema ginástica geral. Então, eu deixei, né, definido como GG/GPT, que é ginástica geral e ginástica para todos. Bom, a definição, então. A ginástica para todos, são as diferentes ginásticas, né, juntamente com os elementos da cultura corporal, de forma livre, criativa e não competitiva. Então, que tudo contempla uma definição, segundo Pérez e Gallardo, né? Então, as diferentes ginásticas aí, acrobática, rítmica, os elementos da cultura, os jogos, as brincadeiras, as danças, as artes cênicas, tudo ser desenvolvido de uma forma livre, né, criativa, e o não competitivo, que é o foco principal da ginástica para todos, ela não ser competitiva. Né? Então, por isso que ela traz também esse viés do para todos, de que todos podem participar. Aqui são alguns momentos de aula, né, que eu desenvolvi com os meus alunos. Na primeira foto que nós vemos ali as meninas fazendo um desenvolvimento da exploração de materiais. No caso, foi uma aula que tinha por temática a ginástica rítmica. Então, tinha o desenvolvimento da fita, a exploração da fita, do arco. Na foto lateral, os meninos, na elaboração de coreografia deles, eles fazendo a execução de um movimento de base gímica. No de baixo, tem os meninos fazendo a vivência da pirâmide, a parte acrobática, né, a montagem da pirâmide. E no outro, né, os bambolês com algumas figuras, que foi um jogo que eles fizeram de reconhecimento além do corpo. Eles tinham que olhar para a figura e saber reconhecer ao que pertencia cada uma das figuras e assim organizarem ali no bambolê. Bom, Tsukamoto, Toledo e Gouveia, elas propõem, né, esses autores, alguns fundamentos que devem ser observados para uma proposta de ginástica para todos. Então, eles têm que ter uma base gímica, aos elementos básicos, criatividade, inserção de elementos da cultura, releitura de jogos, brincadeiras, formação humana, princípios como cooperação, respeito, solidariedade e o prazer pela prática. A ginástica para todos, segundo a Ayub, ela traz que o estudar, o vivenciar, o conhecer, o compreender, o perceber, o confrontar, interpretar, problematizar, compartilhar as inúmeras interpretações da ginástica. Com base nesse aprendizado, buscar novos significados e criar novas possibilidades de expressão gímica. Então, o aluno vai fazer o que na escola? Ele vai vivenciar os diferentes tipos de ginástica através dos diferentes elementos corporais, para que ele consiga, com base nisso, criar o seu próprio significado corporal, criando novas possibilidades assim da expressão gímica. Bom, a BNCC, como o trabalho ele é sobre a educação física escolar, voltado para a educação física escolar, temos que citar a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC,
que atualmente é o documento em vigor de orientação das escolas. Então, a BNCC ela traz aí a questão das competências e habilidades. Então, as competências elas são definidas como a mobilização do conhecimento, os conceitos e procedimentos, como também as habilidades cognitivas, socioemocionais. E voltada no foco da ginástica, que a BNCC traz, como objeto de conhecimento para a escola, a ginástica geral. Isso do 1º ao 5º ano. Mais especificamente do 3º ao 5º, traz essas habilidades. Eles citam que o aluno tem que experimentar, fruir as diferentes combinações dos elementos da ginástica, propondo coreografias e conseguindo reconhecer as potencialidades e limites do próprio corpo. Pensando tudo isso, então, conhecendo, que a ginástica não era uma forma somente esportiva, que tinha ginástica geral para trabalhar, então eu fiquei pensando como que eu poderia conseguir desenvolver esse conteúdo da ginástica para todos na educação física escolar. E pesquisando na literatura, Toledo traz que para desenvolver os conteúdos da ginástica na escola, deve-se começar, então, por uma hierarquia de desenvolvimento. As habilidades básicas, partindo das habilidades do ser humano, para, então, os elementos constitutivos da ginástica rítmica, artística, combinação dos elementos, as diferentes modalidades, a dança, as artes e os conteúdos da cultura corporal. Mas, tendo esses conteúdos, é necessário também uma metodologia de ensino, porque não adianta só você ter os conteúdos, mas o como que você vai aplicar. Então, Marantes e Santos falam que a metodologia ela deve ser utilizada para que se alcance os objetivos propostos. É o que o professor vai utilizar na sua prática pedagógica. Sobre a ginástica, então, ginástica para todos, Maldonado e Bocchini trazem o ensino da ginástica nas 3 dimensões do conteúdo. A dimensão procedimental, que seriam as vivências, a conceitual, as exposições, e na dimensão atitudinal, as discussões. Dentro dessa tríade das propostas ali das 3 dimensões, tem algumas propostas existentes para o ensino da ginástica geral. Por exemplo, do programa Segundo Tempo, ele traz essa questão do ensino nas 3 dimensões do conteúdo. Os outros referenciais abordam também o ensino da ginástica. Se a gente for analisando, olhando os documentos, vamos perceber que eles, mesmo não dividindo, ele é contemplado todas essas dimensões. Eu não vou explicar cada conteúdo aqui, cada proposta existente, mas eu fiz um apanhado dos princípios comuns existentes entre todas essas propostas, que no caso aqui, as corporais e os livros, segundo ali o manual do professor, foi o que eu tive acesso na escola, nesse ano, foram os livros que chegaram sobre o ensino da educação física. Tem o programa Segundo Tempo e o livro Práticas Corporais, da Soraya e do Gonzalez, a proposta do Grupo Ginástico da Unicamp e a base, que é o que orienta o ensino escolar. Então, dessas todas referências, dessas propostas, o que eles têm em comum? Então, no conteúdo ginástica, eles trazem os elementos básicos da ginástica, a elaboração de coreografia, o desenvolvimento das demais ginásticas, a questão da não competitividade, a exploração de aparelhos tradicionais e não tradicionais, o princípio da inclusão, os jogos e as brincadeiras, os esportes e as danças. O objetivo, então, do meu trabalho era elaborar e analisar um processo de intervenção nas aulas de educação física escolar com o conteúdo da ginástica para todos. Metodologia. Então, a amostra do estudo foi constituída por 18 alunos de uma escola pública municipal do interior de São Paulo, matriculados no 3º ano do ensino fundamental, no turno vespertino. Essa turma foi escolhida, que era uma turma que já tinham sido meus alunos no ano anterior, então era uma turma que eu já conhecia, já sabia o que eles tinham de conhecimento, o que poderia ser, então, desenvolvido com os alunos. O instrumento da pesquisa. Então, para a coleta de dados, foram utilizados diários de aula, registrados por gravação de áudio, ao final de cada aula, sendo transcritos posteriormente.
A intervenção. A intervenção teve seu início em maio de 2019 e termina em junho de 2019, totalizando 13 encontros. Cada encontro foram de 50 minutos, que é o tempo estipulado de uma hora aula. E para essa intervenção, esses encontros, foi elaborada uma unidade didática. A unidade didática ela foi elaborada com base nos fundamentos da ginástica para todos, as 3 dimensões de conteúdo, como metodologia de ensino, juntamente com os temas da cultura corporal, como também contemplando as habilidades da BNCC. Então, a estrutura da unidade didática foi criada por mim, ela teve como princípio essa pirâmide didática, que também foi criada por mim, elaborada, né, inspirada na hierarquia de desenvolvimento de Toledo. Então, como se deu o procedimento da minha unidade didática? As minhas primeiras aulas, elas começaram com a exploração dos movimentos naturais do ser humano, o rastejar, o rolar, o andar, o correr, através dos jogos e brincadeiras. Depois vieram os movimentos comuns da ginástica, a combinação entre eles, sempre utilizando de jogos e brincadeiras, em todo o tempo dessa questão lúdica, da exploração do lúdico para ter significado para a criança. Partindo então para os movimentos ginásticos, além dos separados combinados, a exploração dos materiais, e por último, então, agregando a tudo isso, a questão da coreografia, que a coreografia ela é parte do processo da ginástica para todos. Ela não é o produto, porque o importante não é o produto. Fala assim, então a gente faz tudo para atingir a coreografia. Não. O importante da ginástica para todos é o processo. A coreografia que foi elaborada, ela é o resultado, sim, mas ela não é o mais importante do todo o processo. Sim, tudo que aconteceu desde o início, os movimentos, para então chegar na coreografia. Os resultados. Então, a partir das análises, foram construídas 3 categorias, que seguem os processos metodológicos de ensino, as práticas pedagógicas e a formação humana. Os processos metodológicos de ensino, que foi a primeira categoria, a visão foi voltada para a ação docente. Como que a ação docente fez com que a ginástica para todos se confirmasse como componente curricular. E nisso, então, ficou assim dividido dentro das dimensões, para poder ficar mais claro como que aconteceu a ação. Então, na dimensão conceitual tinha a roda inicial. Então, essa roda inicial, ela sempre acontecia ali para poder conversar com os alunos, todo início de aula, do que ia acontecer na aula, do que ia ser tratado. E essa roda inicial, ela corrobora muito com Gonzalez e Darido, no seu livro lá de práticas corporais, que eles falam que é o momento da avaliação diagnóstica, é o momento de proximidade com o aluno, de você conseguir ali conversar com eles e pegar as informações deles, do que os alunos têm. E junto dessa roda inicial também era utilizada a exposição verbal. Então, ali, nessa dimensão conceitual, explicar o que era ginástica, era feita uma exposição através de fotos, de vídeos, de imagens, o que corrobora com Oliveira, e Pereira, que eles falam que essa exposição verbal é através das fotos, das imagens, para que o aluno consiga entender esse conceito, para depois ficar mais fácil para ele na hora de colocar isso em prática. Toledo, ela fala assim que trabalhar na dimensão conceitual é fazer com que os alunos compreendam de forma significativa os conceitos que envolvem a ginástica. Então, aqui é um modo, de uma aula que a gente fez para trabalhar o conceito. Na figura do bonequinho aqui de vermelho, estava sendo trabalhado o conceito de equilíbrio através de imagem, os bonequinhos palitos, como a gente chama, em que tinha a posição de equilíbrio, no caso, o pé na cabeça, para o aluno entender, poder observar e ver qual era aquela posição. E na figura da lateral, no quadro, foi uma escrita, ginástica para todos, que estávamos abordando todas as diferentes ginásticas, foi feito com eles antes do quadro, assistiram vídeos, e aí depois, com base nos vídeos, nós fomos para a sala e os alunos foram juntamente comigo escrevendo, de cada vídeo, o que tinha de referência. Então, ali a gente montou o que tinha em cada ginástica, quais os elementos,
assim como também os elementos corporais dos jogos, das danças. Na dimensão procedimental, ao longo das intervenções, foram trabalhadas atividades que incluíam todos os alunos. Então, a ação docente, né, a minha ação foi em criar atividades em grupos, com e sem exploração de material, brincadeiras, músicas, utilizando mesmo dessa parte lúdica, porque Beth Zuliani fala que tem que ser utilizada a dimensão lúdica para atingir o cognitivo, o desenvolvimento afetivo também da criança. Então, aqui é um exemplo, né, que eu trago de uma aula procedimental que foi usada, e um trecho do diário, né, onde fala assim, a última atividade do dia, falei para os alunos fazerem um grupo, expliquei o que eram as acrobacias e as pirâmides, né, então aqui é um exemplo deles fazendo as acrobacias e as pirâmides. A dimensão altitudinal, né, foi a ação docente em torno das rodas de conversa realizadas ao final de cada aula, o que também é muito importante, porque ali, segundo o Gonzalez e Darido, é nesse momento de roda final que você consegue discutir o que foi aprendido, quais foram as dificuldades encontradas, e ali você também consegue trabalhar as dimensões atitudinais dos alunos. A segunda categoria foram sobre as práticas pedagógicas. As práticas pedagógicas vêm em torno do aluno, né, foi uma visão mais voltada para o aluno, que na primeira foi ação docente, na segunda foi para o aluno. Então, as práticas pedagógicas eram a criação de coreografias, jogos e brincadeiras, música, ritmo e expressão, e os conceitos trabalhados com os alunos. Além dos básicos da ginástica, diferentes ginásticas, exploração de material e elaboração coreográfica. A dimensão conceitual, aqui eu trago um exemplo de ação, reflexão e ação, onde os alunos tiveram que, para poder escrever, fazer esse conceito do que era ginástica geral para eles, eles tinham que o quê? Pensar, né, tudo que eles conheciam, refletir para então ter a ação de escrita, de externalizar aquilo. Na foto ali do grupo, era um outro momento que eles estavam refletindo sobre quais os movimentos que eles iam colocar na coreografia. Eles estavam escrevendo a coreografia que eles iam montar. Então, primeiro no papel, para depois eles passarem corporalmente. E a outra figura é também uma reflexão sobre quais os movimentos ali para colocar dentro do bambolê, então fazer uma ação. Então, a dimensão conceitual dos alunos sempre foi assim, eles fazendo uma ação, uma reflexão e uma ação. Na dimensão procedimental, era para contemplar as práticas pedagógicas por meio de práticas lúdicas, mas quais as práticas lúdicas? Então, os alunos fizeram vivências do ciclo mestre, do pega-pega pula-cela, duro mole, piquilinha, pega-pega dos animais, um pique-equilíbrio, né, que salto me pegou, polícia e ladrão e o piquilinha duro mole. Então, todos esses jogos e brincadeiras, eles aconteciam utilizando-se dos elementos básicos da ginástica. Então, cada uma dessas brincadeiras acontecia, então, um pedido, uma solicitação para que fosse desenvolvido, mas utilizando os elementos da cultura, e, lógico, a forma criativa dos alunos. As atividades rítmicas e expressivas, foi utilizado, então, as músicas, devagarinho, o seu lobo, a dança do movimento, e a exploração livre de materiais de grande e pequeno porte. Circuito com elementos dímicos, rolar, saltar, a roda, estrela e equilíbrio, e os equilíbrios em grupo, que foram as formações das pirâmides. Então, essas foram as práticas pedagógicas realizadas pelos alunos. Além da ginástica rítmica, os movimentos da fita, a ginástica acrobática e os planos de movimento, direção e níveis e tempos de Laban. O Laban, ele é citado porque quando você fala em linguagem, em corpo, o Laban ele traz muito essa questão da expressão corporal, do significado, do signo que o corpo ele fala, né? O corpo tem uma linguagem própria, uma linguagem corporal. Então, por isso tinha que ser trabalhado esses planos de movimento. Esses planos de movimento traz todo um significado de conseguir expressar-se. Então, aqui algumas fotos, né, das aulas. Então, a menina aqui de baixo fazendo a exploração do movimento com a bola, né, uma demonstração livre, não foi pedido para ela fazer, era um movimento livre, ela escolheu fazer esse movimento. Na parte de cima é o circuito, fazendo, no caso, uma estrela ali nos bambolês, e a
as pirâmides. Notou-se que os alunos tiveram dificuldade para, então, criar a coreografia, e isso também já tinha sido comprovado nos estudos de Maldonado e Bocchini, que eles falam que essa dificuldade dos alunos é devido a eles serem reprodutores. E isso é verdade, porque como eu tinha essa visão mais voltada para a ginástica como esporte, então eles não tinham essa oportunidade de criar coreografias, era tudo sempre passado e reproduzido. Então, nesse estudo, não, eles tiveram que criar, eles serem autores da própria aprendizagem. Então, eles sentiram, assim, uma certa dificuldade no começo, mas conseguiram desenvolver bem. Na formação humana, que é a nossa última categoria, os autores, eles falam que a ginástica deve ser inserida na escola numa abordagem que incentive o que? A criticidade, a criatividade, a autonomia e a formação humana. Então, assim, nas aulas, né, os valores voltados, falando em formação humana, que é para questão de identidade, de respeitar o espaço do outro e saber se impor nesse espaço, tinha muito essa questão da cooperação, do respeito, da organização, da criatividade, a resolução dos problemas, dos conflitos, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, apesar de estar tudo assim, na estrutura do trabalho bem dividido, os momentos aconteciam todos juntos. Então, enquanto você está ali fazendo a questão procedimental, você está já desenvolvendo o atitudinal, o conceitual, todos ali ao mesmo tempo. E aqui nessas imagens fica, claro, assim, uma demonstração de cooperação. Eu tenho que segurar, tenho que colaborar com meu amigo, senão ele cai. E eles conseguiram entender bem essa questão de colaborar, de cooperar, de conseguir se organizar, de resolver os conflitos entre eles. E eu trago até um exemplo aqui de uma situação problema, onde um aluno que quis ser chamado por Bill, eu perguntei para ele por que ele achava que os homens eram melhores, porque na atividade anterior ele falou assim que só os meninos conseguiam fazer, que era a parada de mão, porque os meninos eram melhores. Então, no momento de roda ali com os alunos, nós fomos dialogar por que ele achava que os homens eram melhores, se as meninas não sabiam fazer nada. E aí, então, ele disse que não, que tinha a menina que também sabia fazer coisas, como tinha a Sofia, que é a colega dele, que era boa em futebol. E, assim, é só um trecho da fala dele, mas nesse dia, na roda, os alunos conseguiram, né, chegar nessa conclusão, entre eles ali, que independente de sexo, né, se menino ou menina, ser melhor ou não, que é independente, e sim do desenvolvimento que eles têm, das oportunidades de desenvolver. Além disso, também foi desenvolvido nessa questão da formação humana, no dia da apresentação, os valores relacionados a sentimentos e emoções. Né? Ficou mais visível no dia da apresentação, mas durante as aulas, como o tema da ginástica ela traz muito essa questão do corpo, do sentir corporalmente, então passamos por muitas aulas, sentimentos de medo, aluno com medo de fazer, né, superando esse medo. Então, e no dia da apresentação, eles tiveram tudo isso, de lidar com nervosismo, ansiedade, vergonha, porque eles iam ser os protagonistas da cena. Então, eu trago aqui a fala da Sofia, que ela fala que ela tinha achado bem legal, porque ela nunca tinha feito ginástica, e que ela tinha se sentido com vergonha, mas feliz e com emoção. Bom, então, o objetivo central da pesquisa, né, voltando aqui, era elaborar a unidade didática e analisar, então, como tinha acontecido essa intervenção, né, observando todas as características, particularidades e dinâmicas da ginástica para todos. Então, o que a gente conseguiu concluir? Que, em meio aos resultados obtidos pelo desenvolvimento deste estudo, observou-se que a estrutura didática ela contempla os fundamentos necessários à ginástica para todos. Quais foram esses fundamentos? A base química estava presente ali na unidade didática, a inserção dos elementos, que foi através dos jogos, das brincadeiras, das atividades rítmicas expressivas, da exploração do movimento, a criatividade estava presente o prazer pela prática. Então, são os fundamentos observados e a questão da formação humana. E também pôde ser concluído que as ações docentes elas foram assertivas na promoção do ensino da ginástica para todos, visando essa formação humana integral do aluno. Então, a ação, enquanto docente, ela não favoreceu apenas a questão procedimental do fazer, ela ensinou, versou sobre esse saber sobre o fazer,
saber o que fazer com isso. Então, ela andou por todas as dimensões, trabalhando por essa formação humana integral do aluno. Se na proposta da intervenção, então, as práticas não versassem, né, sobre esses elementos da cultura, não poderia ser considerada uma proposta de ginástica para todos. Então, se tivesse faltando esses fundamentos, as características mesmo da ginástica que nós vimos no início, o que era ginástica para todos, né? As diferentes ginásticas, os elementos, a não competitividade, a criatividade, se não tivesse isso na minha unidade didática, na minha intervenção, ela não poderia ser considerada como ginástica, mas tinha. Então, e sobre a questão da formação humana, apesar de ter sido uma das coisas com maior dificuldade, porque quando a gente fala em desenvolvimento de habilidades socioemocionais, essa parte de relações humanas, sempre tem uma dificuldade maior, mas ela foi trabalhada, foi desenvolvida e conseguiu alcançar bastante êxito, inclusive fora, pôde ser observado externamente pós as aulas, que os alunos ficaram bem mais unidos, organizados, respeitando uns aos outros. Isso foi relatado até mesmo pela professora de sala deles. Bom, então, dessa forma, a unidade didática e o processo de intervenção contemplaram, então, para que a ginástica para todos, em seus fundamentos, metodologias e os conteúdos, esse estudo vai poder contribuir, então, para que ela seja inserida na escola. Então, lógico que cada um de acordo com a sua realidade, esse estudo foi de acordo com a minha realidade, essa unidade didática, ela deu certo aqui, mas ela pode, sim, contribuir para que isso possa acontecer em outras escolas, em outras realidades. Algumas das referências. Essa é a minha turminha, né, os meus alunos do terceiro ano, que eu agradeço imensamente por ter colaborado. Agradecer também a Yara, que me ajudou, o Osmar, o Rubens, que deram suas orientações, suas opiniões, e todas as pessoas que participaram desse processo, a CAPES, que deu o auxílio financeiro, de fomento da Bolsa, e também ao secretário de Educação daqui, todos que colaboraram para que eu pudesse realizar esse trabalho. Obrigada.